Aprendendo com Tito um modo de viver com relacionamentos saudáveis. Vamos ler Tito capítulo 2, de 1 a 3. Tito capítulo 2, de 1 a 3. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios, na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Meus irmãos, Tito, quem foi Tito? Tito foi um dos companheiros do apóstolo Paulo, e um dos líderes mais importantes no início da igreja primitiva. Provavelmente, ele também foi um filho na fé de Paulo, convertido em uma das suas pregações. Se nós formos olhar Tito capítulo 1, versículo 4, isso fica lá explícito. Se considerarmos todas as referências sobre Tito, iremos perceber que Paulo depositava muita confiança em seu ministério. Amém? Meus irmãos, como o título da mensagem é Aprendendo com Tito, o modo de viver com os relacionamentos saudáveis, nós vamos olhar essa carta a esse jovem pastor, da igreja primitiva, a olhar ele e transportar para nós, nesse mundo a qual vivemos, um mundo que é tão complexo, um mundo com tantas vivências esquisitas, com tanta necessidade de entendermos a ter bons relacionamentos, e nós vamos pegar alguns adjetivos, algumas orientações que estão nesse texto para nos ensinar. Nós vimos que há uma coisa que ele vem trazer ao pastor Tito, Paulo vem trazer ao pastor Tito, para ele falar. E que jeito que ele falar? Ele era para ele comunicar que jeito? Uma palavra que ele usou, sã doutrina. E eu queria chamar a sua atenção para essa palavra, sã. O que significa sã? É o mesmo que sadio, que saudável, que está saudável, que em ótima condição de saúde, sadio, paciente, sã, segundo o dicionário online da língua portuguesa. É interessante nós olharmos isso e vermos que Paulo pede que Timóteo fale de uma maneira saudável, que ele comunique de uma maneira saudável, que a sua comunicação seja saudável. E é interessante que hoje nós estamos na época da hipercomunicação, porque nós temos o celular, as redes sociais, uma maneira muito mais prática de resolver a questão da comunicação. Se você pensar na época de Paulo escrevia os seus pergaminhos, e isso era dispendioso, porque o material, um material para escrever era um material caro. Hoje, a um toque você manda uma mensagem para o mundo inteiro, uma foto para o mundo inteiro, uma mensagem de áudio para o mundo inteiro, um vídeo para o mundo inteiro. Mas não basta comunicar, é preciso que a comunicação seja sadia, e sadia doutrinariamente. Muitas vezes nós pensamos algo, falar, estamos aqui, estamos ali, o que importa é onde nós estamos. Não só isso. Importa como que nós estamos comunicando. Como assim, pastor? Às vezes estamos em família. É bom estar em família? Excelente. Mas como está a comunicação na família? Tem sido a comunicação sadia? Tem sido a comunicação que promove o crescimento? Tem sido uma comunicação que eleva cada componente da família? Como está a comunicação sua em família? Porque às vezes nós, falando da hipercomunicação,
Mandamos um bom dia pela manhã pelo WhatsApp, ou falamos um bom dia um para o outro, e acabou a comunicação. Quando nós olhamos em João capítulo 9, versículo 1 em diante, nós vemos que Jesus, ele viu um cego. Enquanto os outros estavam perguntando quem pecou, se ele ou se outro, Jesus estava comunicando com aquele cego, conversando, querendo saber da vida dele. Não para apenas saber da vida dele, mas ele queria abençoar. Jesus, em todos os momentos que ele vai ter com o seu interlocutor, ele tem uma comunicação sadia, agradável, até mesmo quando ele tem que chamar a atenção. Ele chama a atenção da maneira certa, correta. Como está a sua comunicação? Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Fale. Tem algumas pessoas que falam assim: o que eu penso eu falo. Eu falo mesmo. E eu falo na cara. Eu vou dizer uma coisa: muitas vezes está faltando um pouquinho de educação. Porque nós precisamos comunicar de maneira sadia. Comunicar com gratidão. Comunicar de uma maneira amável. Às vezes nós estamos usando palavras rudes. Quantas pessoas que dizem: preferia ter levado um tapa do que ter ouvido falar isso. Quantos casamentos o marido ou a mulher fala que preferia ter sido esbofeteado do que ter sido tratado daquele jeito com as palavras. Quantos filhos têm uma vida destruída por causa de palavras mal comunicadas. Não é? Quantas pessoas carregam o peso de uma comunicação errada no passado e até hoje carrega esse trauma. Que tipo de trauma, pastor? Aquelas palavras desagradáveis. Você não serve para nada. Você não deu nada. Nossa, me arrependo do dia em que vi você nascer. Você acredita que tem pessoas que dizem isso? Sim, existe. Ou outros: me arrependi do dia que te conheci. Na verdade não se arrependeu, que continua junto, mas tem comunicado coisas não sadias, coisas não agradáveis, coisas tristes. E isso tem produzido um adoecimento, e isso tem produzido um mal-estar, e isso tem produzido coisas ruins na vida das pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, comunique, mas comunique coisas sadias. É tão interessante, estava conversando com um jornalista esta semana, e ele falava: pastor, é assim, a gente escreve uma coisa no jornal, é uma coisa agradável, né? Aconteceu uma coisa bacana, ninguém olha. Mas pastor, escreveu lá acidente, morte, prisão, coisas assim, tragédias. Tem hora que não deu, eu nem fiquei sabendo do negócio. Tem alguém mandando mensagem para mim, perguntando se eu não vou fazer a matéria. Não é assim? Então, mas precisamos saber? Precisamos. Mas a pergunta que eu te falo: que hora que nós vamos exercitar a comunicação sadia? Nós vemos pessoas aprendendo as comunicações, as telecomunicações, para comunicar coisas ruins. Esse conselho que Paulo dá a Tito é um conselho muito importante. E ele continua falando: ensine os homens mais velhos a serem sóbrios. Né? Sóbrio é o contrário de ébrio. O que é sóbrio? Que não se encontra sob o efeito do álcool,
que não é alcoólatra, que não se comporta de modo, que se comporta de modo comedido, que se expressa até com certa timidez, que tende a ser sério, que não exibe suas qualidades excessivamente, que se comporta de maneira serena, que é contido, que é recatado. Ah, quanto que está faltando de sobriedade hoje. É interessante que eu não vou pegar aqui, ele fala ensina os homens, depois fala das mulheres, depois fala dos jovens. Eu estou pegando aqui para todo mundo. Mas eu digo algo a você, comentamos até pela manhã. Às vezes nós reclamamos muito da geração de hoje, essa geração, essa juventude, as crianças e tudo mais. Mas eu pergunto, quem ensinou essas crianças? Quem ensinou essa juventude? A geração dos seus 30 ou 50 anos, ou até mais. Porque eles que ensinaram, nós, eu tenho aqui meus 40 e poucos anos, nós que permitimos ou não, essa irreverência e essa falta de sobriedade. Porque às vezes nós vemos alguns comportamentos dentro da nossa sociedade que você fala, um bêbado não tem esse comportamento, porque falta sobriedade, falta ser sóbrio. As pessoas têm sido irreverentes, as pessoas estão como se bêbadas, não se comportam direito, e isso tem levado a situações extremas. Nós vemos os setores, nós andamos por aí, nós vemos que as pessoas não têm sobriedade na família, as pessoas não se comportam de uma maneira digna na família, as pessoas não têm sobriedade no trabalho, as pessoas não têm sobriedade na igreja. A igreja hoje tem virado às vezes, em muitos locais, tudo quanto é coisa que não tem nada a ver com a igreja, porque não tem uma sobriedade. É uma irreverência do culto ao Senhor, é uma irreverência diante da palavra do Senhor, é uma irreverência diante da adoração do Senhor, é uma irreverência diante dos ensinamentos do Senhor. E eu não estou falando de uso e costume, eu estou falando de sobriedade, eu estou falando de dignidade. Pais que não dão exemplo aos filhos, mães que não dão exemplo às filhas, filhas que às vezes têm vergonha do comportamento de sua mãe e de seu pai, porque não tem sobriedade. Homens idosos que deveriam dar o exemplo, não conseguem dar, porque estão metidos em maracutaias, fazendo coisas desagradáveis. Como assim, pastor? Nós temos visto a quantidade de pessoas de alto escalão social, não estou falando financeiro, estou falando de representação social, sendo presos por tantas coisas horríveis que fazem que não deveriam fazer, não necessitariam fazer. Em nenhum momento é certo roubar, em nenhum momento é certo furtar, mas quando alguém está passando fome, ele furta para matar a fome, é erro. Ele devia ter pedido, ele devia ter feito alguma coisa, mas o que nós vemos mais, se nós formos conversar com nossos irmãos e amigos que trabalham na justiça, trabalham no sistema penitenciário, são pessoas que simplesmente furtam, roubam, não por atender uma necessidade própria do seu corpo ou da sua existência. Porque pessoas com altos salários em grandes empresas fazem maracutaia? Porque, por exemplo, juízes, não são todos, é uma minoria, mas existe, juízes vendem sentença. Porque deputados, senadores, políticos, nós vemos isso a cada dia. Tivemos aí esses dias, um brasileiro que ficou realmente indignado, porque um cidadão estava ao lado dele e foi apelidado ali do Capitão Cueca.
Vocês devem ter visto isso nas redes sociais. Um homem daquele não precisava roubar, porque tem muito dinheiro à sua disposição, tem poder, tem prestígio para a sua vida inteira e até para a sua descendência. Mas por que isso acontece? Porque falta sobriedade, porque falta comportamento comedido, porque a pessoa é muito para frente, é pneu de carriola. Então, meu irmão, minha irmã, Tito recebe de Paulo a orientação de ser sóbrio, de ser digno. O que é ser digno? Ser honesto. Ah, palavra difícil, hein? Que expressa com decência. O que nós vemos hoje é comportamentos indecentes, que tem um trabalho digno. Quantos trabalhadores dignos tem? Muitos, mas tem alguns que virou as costas e está roubando o patrão. Que dignidade é essa? Que jeito, pastor? Atestado falso. Pastor, atestado falso. Tem gente que de vez em quando está matando a mãe, uma tia. Falta de dignidade, não é? Temos que ser digno. Digno é merecedor, que merece admiração. Filme digno de ser assistido, ou seja, é como se a pessoa fosse um filme digno de ser assistido. É apropriado, que é conveniente. Função de chefe. O chefe tem que ser digno. E todos nós temos uma liderança. Alguns grandes lideranças, outros pequenas lideranças, mas todos nós temos lideranças. Nós precisamos ter dignidade. Nós precisamos ser decentes. Temos que ter bom caráter, que ter boa conduta, que demonstra dignidade. Coloquei aqui presidente, que é o maior cargo político, mas não estou falando referência ao presidente. Mas a minha oração é que o Brasil tenha presidentes dignos. Porque o que nós temos visto é o quê? Presidentes sendo presos. Não foi um presidente, presidentes. E se a lei fosse um pouquinho mais justa e digna, teria muito mais gente. Como que nós, como nação, podemos aceitar isso? Que os nossos, que nos representam, que nos lideram, são pessoas não dignas. Prefeitos, vereadores, pastores. Por que não? Por que não? Deus requer dignidade. Hoje vivemos numa época em que, se você vai fazer um negócio, você tem que chamar 57 testemunhas, tem que trazer uma junta de advogados para redigir o contrato, e ainda você tem que acreditar muito que aquele negócio vai dar certo. Não existe mais as pessoas amarrar no fio do bigode, ou seja, na palavra. Porque o camarada hoje foi filmado, foi falado, tem testemunha, tem vento, está filmado, está gravado, que ele fez isso, e fala, não era eu. Tem a cara de pau dizer, não era eu. Essa voz não é minha. A mentira, meus irmãos, entrou na nossa sociedade de uma maneira avassaladora. É o jeitinho brasileiro. Sabe o que é, Gessé? O jeitinho brasileiro. É o jeitinho do capeta, que tem afundado a nossa nação.
jeitinho. E corta a fila. Dá informação falsa. E assim vai se seguindo. Sensato. Como falta sensatez. O que é sensato? Que demonstra bom senso, que é equilibrado. Precisamos de líder sensato, que se comporta ou pensa de maneira cautelosa, cautela, que é precavido, que demonstra prudência. Qual que é o maior problema no trânsito hoje? A imprudência. Porque as pessoas não dirigem de maneira prudente, são imprudentes. Motorista sensato, convicto nos seus costumes, que age com seriedade e certeza, que é pessoa séria, que se comporta de modo coerente, que age com discrição, que é discreto. Precisamos valorizar isso. Precisamos dessa sensatez. Precisamos olhar quando Timóteo fala: ensina os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos. Sensatos. Nós deveríamos buscar mais essas qualidades do que a riqueza. Nós deveríamos buscar mais essas qualidades do que prestígio social. Nós deveríamos buscar mais essas qualidades do que o desenvolvimento intelectual. Entendeu? Por que alguns países a banca de jornal não tem ninguém lá trabalhando, vigiando? Pega-se o jornal, deixa o dinheiro lá. Por que alguns países a pessoa não precisa do frentista? Ah, pastor, está tirando serviço. A pessoa chega, abastece, vai lá, passa o seu cartão, passa a sua coisa. Por que no Brasil precisa cada produto nas lojas ter um negócio que apita? Tem que ter segurança, tem que ter sistema de monitoramento em tudo, qualquer lugar. Porque falta pessoas sensatas. A falta de sensatez tem levado a muitos prejuízos como nação, a muitos prejuízos como sociedade. As pessoas perguntam: pastor, como que a Bíblia pode ajudar na melhoria da sociedade? Simples. Um texto como esse, se tivesse dentro do nosso padrão de moralidade, dentro daquilo que é das nossas regras sociais, mas dentro da regra social, se você vai falar a verdade porque você levar um prejuízo, você vai falar a verdade porque é a verdade, você é chamado de besta, tonto, bocó. Como assim? Tipo assim, seu carro não está bom, então você vai vender, ela pergunta: como está? Você sabe, não é aquela coisa, você sabe que não está bom, você sabe até as peças, você fala: não, está bom. Cadê a sensatez? Precisa repensar como nação, repensar. Se alguém nos dá um troco a mais, o que devemos fazer? Não é? A gente precisa ter essa sensatez, se comportar de modo coerente, agir com discrição, ser cauteloso, demonstrar prudência. Mas ainda Timóteo não, Tito, recebe de Paulo a orientação de ser perseverante. Perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade.
persistência. Conseguiu trabalho pelo seu excesso de perseverança. Eu tenho um amigo que ele entrou na polícia. Eu não sei agora, você sabe, Dudu, até a idade que pode fazer o concurso da polícia? Tem uma idade, né? Até 30. Vamos pensar que até os 30. Ele foi até o último ano. Ele prestou umas 6 a 8 vezes. E essa semana, da região lá perto do Rio, eu estava em Dracena e peguei o jornal regional. E aí estava lá que ele era o PM destaque do mês. Eu fiquei muito feliz de ver ele como PM destaque do mês, porque eu sei o tanto que ele foi perseverante. Sadios na fé, no amor e na perseverança. Temos tido uma sociedade muito ansiogênica, muito ansiosa, muito sem paciência. E as pessoas desistem rapidamente. Está aqui a irmã Rosane. Alguém olha ela. Eu quero em 3 meses estar interpretando assim. Esquece da caminhada, que tem que ser perseverante. Alguém olha o pastor, não sei se eu prego bem ou prego mal. Eu queria já pregar assim, mas não quer ter perseverança de orar, não quer ter perseverança de ler os livros, não quer ter perseverança de ir nos congressos, não quer ter perseverança de aguentar quando a igreja está lá em cima e aguentar quando a igreja ela deu declínio. As pessoas passam em frente de um mercado, de um posto de gasolina, de uma indústria. Falar, eu queria ter isso aqui. Mas as pessoas não têm a perseverança de lutar dia a dia. Vai ver a história dos homens de Flórida, das mulheres de Flórida, que construiu alguma coisa. Um advogado da cidade, a qual eu tenho muita estima, um dia ele contou para mim: pastor, eu trabalhava no escritório e eu queria fazer direito, eu tinha que ir para outra cidade, não era Adamantina, era longe. E eu saía de carro do escritório direto, já ia pegar o trem, era ônibus. O trem anda 70 por hora. Não dava. O dia que eu ganhava, mal dava para fazer as coisas. Depois voltava, chegava bem tarde, 1h pouca da manhã. E cedo, estava lá trabalhando. Perseverança. 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 Paulo fala para ter perseverança nas coisas certas. Está difícil educar o filho, persevere. Está difícil manter o casamento, persevere. Está difícil vir à igreja, persevere. Está difícil ter fé em Deus, persevere. Porque toda pessoa que depois pode cantar o hino de vitória, pode falar das suas conquistas, são pessoas que perseveraram. Essa é a verdade. Pastor, eu queria tanto ter feito isso, por que ele existiu dentro de mim? Pastor, eu quero um dia chegar e falar que meu irmão Luiz e a irmã Nair, 50 e poucos anos de casado. É isso? Não é? Então persevere. Mais difícil é chegar aos 10, aos 15,
aos 20, aos 30, 40, aos 50. Quantos que desistem? No primeiro ano, no quinto ano, no 10º ano, porque ele não perseverou. Ah, mas é difícil, irmãos. A única coisa que é fácil na vida é morrer. E eu espero que ninguém queira. O resto tudo é difícil. Reverência. Como que falta hoje? As pessoas são irreverentes. As pessoas não têm reverência. O que é a reverência? A ação de reverenciar aquilo que é considerado sagrado, ou que se apresenta desta maneira. As pessoas não têm reverência com Deus, não têm reverência diante da palavra de Deus, não têm reverência diante das coisas que são destinadas a Deus, não têm reverência diante do Senhor, não têm reverência diante da Bíblia. Pessoas debocham de Deus. Pessoas brincam com Deus. Precisa-se ter reverência. Reverência é consideração, respeito demonstrado por alguém pelas boas qualidades que essa pessoa tem ou aparenta possuir. Consideração. Respeito intenso por alguma coisa. Deferência. Modo respeitoso de cumprimentar, em que alguém inclina levemente o tronco para a frente ou flexiona os joelhos. Mesura. Os orientais têm isso. Fazem reverência. A sociedade tem sido irreverente e aplaudida. E a palavra do Senhor manda nós termos reverência. Que jeito nós vamos adorar a Deus? De que maneira nós falamos de Deus? De que maneira nós nos comportamos? A palavra do Senhor nos chama a ter reverência. E por último, ele fala para não ser caluniador. A calúnia é diferente do elogio. Calúnia é um discurso expresso de maneira favorável. Calúnia não, elogio, melhor dizendo. É um discurso expresso de maneira favorável em louvor de alguém. Então não seja caluniador. Seja uma pessoa que produza elogio. Manifestação discursiva em louvor de alguém. Louvor, fazer elogios a alguém. Vou dar um desafio. Esta semana, elogie as pessoas. Elogie as pessoas. A pessoa já sabe. Ela já sabe. Por outro, não por você, talvez é por ninguém. Elogie as pessoas. Elogie. Se é digno, se fez alguma coisa boa para você, elogie. Elogie as pessoas. É que o texto pede não ser caluniador. O contrário de caluniador é quem elogia. Temos muitos caluniadores aí que inventam mentiras, coisas falsas. Elogio. Elogio verdadeiro. Sem intenção apenas de construir um bom relacionamento. Elogie. Que bom, irmão, que você veio à igreja. Que bom, irmão, que você está aqui. Elogie. Elogie. Você não sabe o bem que isso pode produzir. Um elogio. Um elogio. Vou te contar uma coisa.
que Deus já ensinou aqui. A POT. POT é uma sigla da psicologia. Chama Psicologia Organizacional e do Trabalho. Uma sigla, POT. São os psicólogos que trabalham nessa área. O pessoal que trabalha no RH, o pessoal que trabalha com entrevista, seleção, o pessoal da POT, da Psicologia Organizacional e do Trabalho. E tem sérios estudos, fortíssimos estudos, que buscam entender o benefício do bom clima organizacional das empresas. Tanto é que não chama mais de empregados, chama de colaboradores. E já está mais do que provado, todo ano sai pesquisa, saiu a última esses dias, na revista Você S.A., que empresas que têm um bom nível de relacionamento, que trabalham de maneira positiva as relações organizacionais da empresa, essa empresa, eles têm até um índice lá, comparando o patrimônio dela, e olha como está o clima organizacional, elas tendem a ser, durante os anos, uma média maior de lucratividade. Isso está posto. O capitalista, ele quer ganhar dinheiro. O capitalista, ele quer ganhar dinheiro. Isso chama capitalismo, capital. Mas o capitalismo já entendeu que as boas relações geram um melhor faturamento, um melhor lucro. Para Deus, Ele não ensinou isso somente para que os capitalistas entendessem e um dia usassem isso para ganhar dinheiro. Ele ensinou isso porque Ele ama você, porque Ele me ama e porque Ele quer que a gente desenvolva um bom relacionamento. Então, não sei que ponto, que parte da mensagem te tocou nessa noite, mas eu quero que esse finalzinho eu deixei propositalmente para o fim. Elogio. Pega o telefone e liga para alguém. Oi fulano, tudo bem? Bom dia. Eu quero te desejar uma boa semana. Sabe por quê, fulano? Porque você é um amigo especial na minha vida. E a sua presença como pessoa na minha vida tem sido algo fantástico, algo precioso. Obrigado. Obrigado, irmã Aurora, porque quando você faz aquele pão, você faz um especial para o pastor. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Salvador. Você vem aqui e sempre fala comigo. Muito obrigado. Claudemir, obrigado, porque todo dia de manhã eu recebo uma oração sua, e no final de semana eu recebo você orando com os passarinhos cantando. Moisés, obrigado, porque todo dia, às vezes eu vejo meio-dia, mas eu vejo que você manda uma oração para mim. Que gostoso que é saber que eu sei que tem muita gente orando, mas vendo esses dois irmãos, eles mandam oração para mim. Obrigado, mulher, você cuida tão bem de mim. Obrigado pela companhia de todos que estão aqui. Obrigado, 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 porque esta igreja cuida dos meus filhos. Obrigado, porque tem dia eu estou desesperado, não sei quem deixar, ligo para a irmã Nair, ligo para outro irmão e eles ficam com os meus filhos. Obrigado, você, que toda vez que o pastor tem que sair, você vem pregar aqui no meu lugar. E obrigado, você que vem e não fica aí, né, saindo da igreja, fica aqui mesmo que o pastor não está. Obrigado, obrigado, obrigado você que pega todo mês
deposita o dízimo ali, uma parte do dízimo sustenta a minha vida. Obrigado. Sabe essa camisa? Eu comprei porque uma parte do seu dízimo sustenta a minha vida. Sabe que eu sou psicólogo hoje? Porque você, igreja, investiu nessa igreja, e essa igreja decidiu separar uma quantidade para ser minha prebenda, e através disso eu estudei, eu sou um psicólogo, eu estou aqui, conheci pessoas. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Obrigado, Letícia, por você olhar com esse olhar tão carinhoso para a minha pessoa. Teve um dia que eu saí, que ela não está aqui hoje, teve um dia que eu saí aqui, eu estava bem ali na frente, e eu estava até meio triste, e veio uma jovem e me deu um abraço muito gostoso. Obrigado. Obrigado. Valdemir, vem agradecer a Deus.